Os animais pré-históricos não eram apenas aterrorizantes. Para os humanos daquela época, a própria vida era um pesadelo constante. Imagine, lutando contra predadores monstruosos, enquanto o meio ambiente te derrota impiedosamente. Cada dia não era apenas uma luta para sobreviver, mas um confronto cara a cara com um horror sem fim. Inscreva-se no canal e junte-se a nós, enquanto mergulhamos nas realidades brutais que nossos ancestrais enfrentaram e vemos como sua existência era infernal. Hoje vivemos numa época de confortos inimagináveis. Com uma esperança média de vida global de 73 anos e acesso ilimitado à tecnologia, à medicina e ao luxo, parece que atingimos o auge da existência humana. Mas a jornada até este presente dourado foi simplesmente implacável. Há apenas alguns séculos, na França do século XVIII, a esperança de vida mal chegava aos 30 anos. E se voltarmos à Grécia clássica, caiu para 25 anos. Mais atrás, no Neolítico, mal chegava aos 20 anos. Mas se esses números lhe parecem desanimadores, a vida de alguns dos nossos parentes mais velhos faz com que esses números pareçam um luxo. É verdade que o Homo sapiens enfrentou desafios, mas se nos compararmos com outras espécies humanas, quase poderíamos dizer que tivemos sorte. Os restos fósseis revelam uma história sangrenta, mortes violentas e brutais que pintam um retrato arrepiante de como era a luta diária pela sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver tendo um dia ruim, lembre-se disto. Para alguns de nossos ancestrais, um dia ruim era a norma, e essa descrição mal arranha a superfície. Entre todas as espécies humanas que já existiram, uma se destaca por ter suportado possivelmente a existência mais cruel e infernal que se possa imaginar. Pesquisas recentes nos mostram que o Homo habilis, que viveu há aproximadamente 2 milhões de anos, enfrentou uma taxa de mortalidade tão alta que a maioria nem chegou à adolescência. A sua esperança média de vida era de apenas 12 anos, mais de 6 vezes inferior à nossa. E ainda mais perturbador, esse número pode ser uma estimativa optimista. Um estudo que analisou 26 espécimes aleatórios encontrou uma alarmante ausência de restos mortais de bebês e recém-nascidos. Isto sugere que as taxas reais de mortalidade foram provavelmente ainda mais assustadoras. Tudo isso coloca o Homo habilis não apenas como uma das primeiras espécies humanas, mas talvez a mais azarada que já existiu na face da Terra. E aqui surge uma pergunta inevitável. O que transformou suas vidas em um inferno tão inimaginavelmente impiedoso? Para o Homo habilis, o destino parecia ter dado cartas marcadas desde o início, começando pelos próprios corpos. Esta espécie, uma das menores da história da humanidade, raramente ultrapassava 1,8 m de altura, o que os torna cerca de 1/3 mais baixos que os humanos modernos. Em termos de peso, eles eram ainda mais leves, mal atingindo pouco mais da metade da nossa massa média. Esta estatura diminuta os deixou expostos e vulneráveis. E para piorar a situação, sua estrutura óssea não apresentava nenhuma força especial que pudesse compensar essa falta de tamanho. As dificuldades físicas do Homo habilis foram agravadas pelo seu estilo de vida semi-arbóreo. Como os chimpanzés modernos, eles passavam grande parte do tempo em altitude, subindo em árvores. Eles mantiveram algumas características simiescas: membros alongados em proporção ao corpo e modificações anatômicas que os ajudaram a escalar e a se equilibrar entre os galhos. Essas adaptações permitiram que eles se locomovessem com agilidade pelo ambiente arbóreo, mas não sem riscos. Tal como acontece com os chimpanzés modernos, é provável que muitos deles tenham sofrido pelo menos uma queda significativa em algum momento das suas vidas. Embora a sua capacidade de escalar teoricamente os colocasse a salvo de predadores terrestres, este refúgio natural teve um preço elevado. A sua dieta, surpreendentemente carnívora para uma espécie tão pequena, empurrava-os constantemente para fora da relativa segurança das copas das árvores. O Homo habilis
exibiu um dos mais altos níveis de consumo de carne entre todas as espécies humanas conhecidas. Isto era evidente nos seus grandes incisivos, concebidos para cortar carne, e nas suas mandíbulas extraordinariamente robustas, muito mais fortes do que as de qualquer macaco ou ser humano atual. Essas mandíbulas permitiam que exercessem uma pressão impressionante ao morder, o que era ideal para arrancar carne de cadáveres. Embora sua dieta incluísse frutas e vegetais, a carne era um elemento fundamental em sua dieta. Esta forte dependência obrigava-os a descer frequentemente das árvores e a expor-se aos perigos do solo, fazendo de cada refeição uma aposta contra a sua própria sobrevivência. Sua situação tornou-se ainda mais precária devido a uma inclinação peculiar para os peixes, que os obrigava a frequentar fontes de água cheias de perigos. Mas o que é realmente intrigante é a sua especialização em eliminação, uma estratégia extremamente perigosa para uma espécie com tantas limitações físicas. De acordo com descobertas científicas, o Homo habilis só conseguia defender com segurança os restos mortais de animais mais pequenos, como chacais e chitas, uma vantagem insignificante tendo em conta o ambiente da África Oriental e Austral. Numerosos predadores muito maiores viviam nessas terras, que não apenas competiam ferozmente por carcaças, mas também consideravam o habilis uma presa fácil. Embora a procura de alimentos e as suas exigências alimentares os colocassem constantemente em risco, o Homo habilis enfrentou uma ameaça ainda mais sinistra: parasitas e doenças. Estes inimigos invisíveis atacavam os seus corpos, intensificando as já esmagadoras dificuldades de sobrevivência num ambiente tão hostil. A proximidade de fontes de água os expôs a uma variedade de parasitas, incluindo insetos sugadores de sangue, como mosquitos e moscas tsetse. Estes portadores de doenças mortais espalharam infecções devastadoras, como a malária e a doença do sono, que foram letais para uma espécie com imunidade limitada e sem acesso a tratamento médico. Os climas tropicais da África Oriental e Austral ofereceram um terreno fértil ideal para estes agentes patogênicos, transformando as doenças em assassinos constantes e silenciosos. Como se isso não bastasse, a sua dependência da eliminação acrescentava uma camada de risco ainda mais grave. Ao consumir carne de cadáveres, o Homo habilis foi diretamente exposto a bactérias e parasitas nocivos que habitavam os restos em decomposição. Cada refeição não era apenas uma luta contra predadores externos, mas também uma batalha interna contra infecções e doenças que se escondiam em cada mordida. Em última análise, a vida para o Homo habilis era um delicado equilíbrio entre subsistência e sobrevivência, travando batalhas constantes em múltiplas frentes, visíveis e invisíveis. Sem acesso a métodos para cozinhar ou conservar alimentos, o Homo habilis enfrentava um pesadelo constante de infecções. Doenças como salmonela, botulismo e vermes intestinais eram quase inevitáveis. Parasitas, incluindo ancilostomídeos e lombrigas, drenaram nutrientes essenciais dos seus corpos, enfraquecendo-os fisicamente e tornando-os mais propensos a lesões e à devastação de outras doenças. Até o abrigo das árvores, que parecia oferecer alívio aos perigos da terra, acrescentava novos riscos. A vida nas árvores as coloca em contato direto com doenças zoonóticas, patógenos transmitidos de animais para humanos. Morcegos, roedores e outros habitantes do seu ambiente partilhavam com eles não só o espaço, mas também possíveis infecções bacterianas e virais, que complicavam ainda mais a sua saúde precária. Somou-se a esses problemas a total ausência de saneamento. Fontes de água contaminada eram um ímã para doenças transmitidas pela água, como a disenteria. Este problema não se limitou apenas às condições de vida. O registro fóssil revela casos de infecções ósseas e abscessos. Estas lesões, embora pequenas à primeira vista, muitas vezes transformaram-se em sentenças de morte, devido à falta de tratamento básico das feridas.
A batalha constante contra parasitas e doenças não só enfraqueceu os seus corpos, também reduziu drasticamente suas chances de sobrevivência. Cada infecção, cada abscesso não tratado, funcionava como um lembrete brutal de quão frágil era a sua existência. Para o Homo habilis, a sobrevivência diária era uma guerra em múltiplas frentes. Embora as doenças atacassem a partir de dentro, as ameaças externas eram igualmente implacáveis. Eles viviam cercados por uma coleção aterrorizante de predadores, cada um deles aperfeiçoado por milhões de anos de evolução para caçar e matar. O registro fóssil documenta pelo menos 30 predadores diferentes que partilhavam o seu habitat. Entre eles, os grandes felinos eram especialmente mortais, e seus métodos de caça foram refinados a ponto de torná-los quase imparáveis. Para esses primeiros humanos, cada sombra na grama alta, cada som durante a noite, poderia ser um prelúdio para um fim repentino e violento. E assim, o Homo habilis avançou, dia após dia, lutando em um mundo que parecia destinado a extingui-los. O Megantherium, aquele felino com dentes de sabre de constituição poderosa e tamanho semelhante ao de uma onça, estava entre os maiores tormentos do Homo habilis. Embora seu tamanho possa parecer modesto, seus membros inferiores eram surpreendentemente longos, mais típicos de um leão, e terminavam em patas colossais armadas com garras afiadas e profundamente curvadas. Quando essas garras atingiram um infeliz Homo habilis, o destino da vítima foi selado. Diante de um arsenal de dentes serrilhados e letais, 2 caninos enormes e alongados afundaram na garganta da presa, cortando artérias e nervos vitais com uma precisão assustadora. Na maioria das vezes, esta técnica resultou em uma morte rápida. Porém, em alguns casos, a cena ficou ainda mais assustadora. Há evidências de que o Megantherium, em sua brutalidade, poderia engolir completamente as cabeças de suas presas humanas. Restos fósseis contam histórias arrepiantes. Um crânio humano com marcas de perfuração nas costas, o osso occipital. O ângulo dessas marcas revela algo que gela o sangue. O ataque não veio por trás, mas pela frente, o que significa que o predador literalmente colocou toda a cabeça da vítima em suas mandíbulas. Essa técnica não só esmagou o crânio e danificou o cérebro, mas também sufocou a presa, cobrindo completamente o nariz e a boca. O gosto do Megantherium pelo Homo habilis foi tão marcante que deixou uma marca nos níveis de isótopos de carbono. Isto indica que estes gatos caçavam humanos com mais frequência do que outros predadores igualmente temíveis, como o Dinopheles, que também era conhecido por atacar os primeiros hominídeos. Mas o Megantherium não estava sozinho. Seu território também foi patrulhado por outros gigantes terríveis. Entre eles, o Machairodus se destacou como um dos maiores felinos que já existiram. Algumas espécies deste colosso chegavam a pesar mais de 405 quilos, rivalizando em tamanho com o temível Smilodon e com um moderno urso polar macho. Nesse tamanho, até mesmo um simples golpe de sua pata tinha potencial para ser letal. Os registros sugerem que muitas de suas vítimas eram jovens, inexperientes demais para evitar os ataques de um predador tão formidável. Num mundo onde o Homo habilis já enfrentava inúmeras ameaças, estes grandes felinos representavam o auge do horror, transformando cada dia numa batalha desesperada pela sobrevivência. O que tornou o Machairodus particularmente letal foi uma qualidade surpreendente: a sua agilidade. Apesar de seu tamanho gigantesco, esse predador saltava melhor do que muitos gatos menores e mais ágeis, embora suas pernas relativamente curtas o tornassem ineficaz para longas perseguições, davam-lhe enorme poder para saltos explosivos. Isso anulou a estratégia de fuga subindo em árvores, deixando o Homo habilis sem um local seguro para se refugiar. O Homotherium, um pouco menor, não era menos assustador. Embora seus caninos e incisivos fossem mais curtos que os de outros felinos dente de sabre, ele mais do que compensava essa diferença. Seus dentes eram largos e apresentavam crenulações únicas.
uma espécie de serrilhado irregular e ondulado que transformava cada mordida em um ataque devastador, perfurando e rasgando a carne em um único movimento. Embora os grandes felinos dominassem o reinado do terror, não foram eles os únicos que transformaram a vida do Homo habilis num inferno constante. As hienas representavam uma ameaça igualmente terrível, com duas espécies em particular destacando-se pela sua eficácia como caçadoras humanas: Chasma portetis e Pachyrhocutta. No caso do Homo habilis, o destino parecia ser impiedosamente cruel, porque Pachyrhocutta não era apenas uma hiena, mas uma das maiores que já existiram. Essas criaturas eram do tamanho de uma leoa comum, mas o que realmente as tornava aterrorizantes era a força de sua mordida. Pachyrhocutta possuía o que era provavelmente a mordida mais poderosa em peso de qualquer mamífero terrestre. Isto permitiu-lhes quebrar ossos facilmente para chegar à medula óssea, tornando-os concorrentes formidáveis nos locais de eliminação onde os nossos antepassados tentaram sobreviver. E como se não bastasse, os Pachyrhocutta provavelmente caçavam em grupos organizados, aumentando exponencialmente o horror que podiam infligir. Tal como os seus homólogos modernos, estas hienas tinham um comportamento particularmente macabro. Consumiam as suas presas enquanto ainda estavam vivas. Para qualquer Homo habilis que se deparasse com eles, esse destino certamente ocuparia o primeiro lugar na lista das formas mais horríveis de morrer. Se Pachyrhocutta foi o campeão peso pesado das hienas, Chasma portetis se destacou como seu parente mais ágil, mas igualmente mortal. Essas chamadas hienas caçadoras eram mais delgadas e rápidas, provavelmente se organizando em grandes grupos para caçar com eficiência assustadora. Embora seu tamanho menor possa parecer um alívio inicial, enfrentar uma grande matilha de hienas parecidas com cães, rasgando a carne enquanto a vítima ainda estava viva, era sem dúvida pior do que uma morte rápida nas mãos de um predador maior. O que tornou os Chasma portetis especialmente perigosos foi a sua estrutura corporal única. Seus membros, adaptados à velocidade, lembravam notavelmente os das chitas modernas, o que lhes valeu o apelido de hienas correndo. Esta capacidade de atingir altas velocidades era uma ameaça particular para o Homo habilis, que mal conseguia correr com resistência moderada. Pior ainda, estas hienas eram hipercarnívoras, obtendo mais de 70% da sua dieta a partir da carne. Seus dentes afiados, semelhantes aos dos grandes felinos, tornavam-nos caçadores excepcionalmente eficientes. Como se os perigos em terra não bastassem, o Homo habilis enfrentou riscos igualmente terríveis quando se aproximou da água. Suas tentativas de pesca os colocaram frente a frente com enormes crocodilos que pareciam desenvolver uma preferência por humanos primitivos. Duas espécies em particular deixaram a sua marca no registro fóssil: Crocodilus antropófagos e Crocodilus torbjarnarsoni. O nome antropófago, que significa literalmente comedores de humanos, não é exagero. Evidências fósseis confirmam grotescamente esta designação com restos de jovens Homo habilis, mostrando ferimentos graves nas pernas e pés, coincidindo com padrões de mordidas distintos desses antigos crocodilos. Estes ataques provavelmente ocorreram quando os nossos antepassados tentaram pescar manualmente perto da costa, tornando-se presas perfeitas para predadores que espreitavam abaixo da superfície. Com 7,5 metros de comprimento e pesando aproximadamente 1,5 toneladas, o Crocodilus antropófagos superava até mesmo os maiores crocodilos modernos de água salgada. Para efeito de comparação, Lolong, o maior crocodilo de água salgada já registrado, tinha 6 metros de comprimento e pesava 1,1 toneladas. O crânio deste antigo predador apresentava cristas proeminentes acima dos olhos, dando-lhe uma aparência quase demoníaca, além de fornecer uma camada extra de proteção. Combinado com sua pele semelhante a uma armadura, tornou-o uma criatura virtualmente invulnerável a qualquer tentativa de defesa do Homo habilis. Ainda mais temível era o Crocodilus torbjarnarsoni,
que ultrapassava os 8 metros de comprimento, estabelecendo-se como o maior crocodilo verdadeiro já descoberto. Seu crânio mais largo foi especialmente projetado para esmagar presas blindadas, como grandes tartarugas, embora não hesitasse em atacar qualquer humano infeliz que chegasse muito perto da água. A estratégia de caça de ambas as espécies parece ter sido semelhante. Emboscadas dirigidas às pernas para arrastar as vítimas para a água, onde o afogamento ou a temida reviravolta mortal selavam o seu destino. Embora os predadores representassem a ameaça mais imediata ao Homo habilis, não eram os únicos desafios que impediam a sua existência. O ambiente africano era implacável, caracterizado por flutuações climáticas extremas que forçaram esta espécie a adaptar-se constantemente às mudanças nas condições. Durante períodos de frio intenso e seca severa, a sua estratégia de alimentação mista tornou-se essencial para a sobrevivência, embora muitas vezes os expusesse a maiores riscos de predação. Mesmo herbívoros aparentemente inofensivos representavam perigos significativos. As disputas territoriais com rinocerontes, hipopótamos e elefantes pré-históricos podem ser tão mortais quanto os encontros com predadores. Só os hipopótamos modernos causam milhares de mortes humanas todos os anos em África. E não há dúvida de que os seus antigos parentes eram igualmente agressivos. Esses encontros violentos teriam sido particularmente comuns em torno de fontes de água, onde o Homo habilis tinha que se aventurar para pescar e saciar a sede. A competição com outras espécies de hominídeos acrescentou uma nova camada de dificuldade à sua luta pela sobrevivência. Evidências fósseis revelam que o Homo habilis compartilhou seu território com várias outras espécies humanas primitivas, como o Homo erectus e o Homo rudolfensis. Estas espécies muitas vezes tinham vantagens, tais como cérebros maiores, ferramentas superiores ou adaptações mais especializadas. Em certas ocasiões, essas interações tornaram-se violentas. Apesar de todos os desafios que enfrentaram, o Homo habilis possuía uma vantagem crucial que lhes permitiu resistir num mundo tão hostil. Foram os primeiros dos nossos antepassados a criar e utilizar sistematicamente ferramentas de pedra. Esta revolução tecnológica deu-lhes o nome, que significa homem hábil, e marcou um avanço significativo na sua capacidade de adaptação ao ambiente. Embora rudimentares para os padrões atuais, as suas ferramentas ofereciam-lhes acesso a recursos alimentares que de outra forma seriam inatingíveis. Eles poderiam abrir ossos para extrair medula valiosa, processar materiais vegetais duros e esfolar com mais eficiência as carcaças que recolhiam. Algumas evidências indicam que podem até ter construído abrigos básicos ou quebra-ventos para se protegerem das intempéries. Estudos recentes da estrutura do seu cérebro, baseados em moldes fósseis internos, sugerem que as suas capacidades cognitivas eram mais avançadas do que se pensava anteriormente. Com um tamanho cerebral variando entre 600 e 800 centímetros cúbicos, eles apresentaram um aumento significativo em comparação com seus antecessores, o Australopithecus. Este desenvolvimento cognitivo provavelmente permitiu-lhes antecipar ameaças, planear estratégias de eliminação e até explorar formas iniciais de cooperação social. Evidências arqueológicas indicam que o Homo habilis vivia em grupos de até 85 indivíduos, provavelmente como estratégia de defesa contra predadores e para aumentar sua capacidade de coletar alimentos. Esta organização social pode ter incluído formas rudimentares de divisão do trabalho, com alguns membros especializados em tarefas como fabricar ferramentas, recolher alimentos ou proteger-se contra predadores. A análise das bases de seus crânios e das estruturas de suas orelhas sugere que eles podiam emitir e compreender uma gama de vocalizações mais sofisticadas do que as dos grandes símios, embora ainda distantes da fala humana moderna. Esta comunicação precoce teria sido crucial para coordenar as atividades do grupo e alertar sobre perigos iminentes. A sua esperança média de vida de 12 anos
provavelmente inferior se for considerada a elevada mortalidade infantil, reflete a brutalidade da sua existência. No entanto, apesar de enfrentarem algumas das condições mais extremas conhecidas por qualquer espécie humana, conseguiram persistir durante quase 700 mil anos. A sua resiliência face ao perigo constante, a sua inovação na utilização de ferramentas e a sua capacidade de superar desafios foram essenciais para a sua sobrevivência. Embora suas vidas tenham sido sem dúvida difíceis, os seus esforços e adaptações lançaram as bases para muitas das competências e comportamentos que definem os humanos hoje. Ser Homo habilis foi, sem dúvida, um dos capítulos mais árduos da experiência humana. O seu mundo estava repleto de perigos constantes, desde enormes predadores a desafios ambientais. E as suas próprias limitações físicas faziam da sobrevivência uma batalha diária. No entanto, por mais surpreendente que seja a sua história, o Homo habilis foi apenas uma peça do mosaico dos primeiros humanos. Se você acha que eles enfrentaram dificuldades extremas, espere até descobrir as provações enfrentadas por seus primos distantes, os neandertais. Muitas vezes incompreendidos e subestimados, foram verdadeiros prodígios da natureza. Entre todas as espécies humanas antigas, nenhuma nos cativa tanto quanto os neandertais. Estes seres resilientes tinham uma semelhança impressionante conosco e partilhavam laços genéticos profundos, o que os torna não apenas figuras históricas, mas também parte do nosso próprio ADN. Hoje, a maioria de nós carrega fragmentos dos seus genes, um eco vivo de uma espécie que caminhou pela Eurásia entre 400 mil e 40 mil anos atrás, num mundo de climas implacáveis e feras colossais. Durante esta época, os neandertais enfrentaram estes desafios, estabelecendo-se como alguns dos humanos mais resistentes de todos os tempos, com uma biologia tão notável que os faria parecer quase sobre-humanos pelos padrões atuais. À primeira vista, suas diferenças anatômicas em relação aos humanos modernos não seriam imediatamente evidentes, sendo sua altura uma das características mais distintivas. Os espécimes recuperados indicam que, em média, os neandertais eram aproximadamente 14 centímetros mais baixos do que as populações humanas pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, em comparação com a população europeia de há 20 mil anos, os neandertais eram igualmente altos, se não ligeiramente mais altos. Estima-se que o neandertal mais alto conhecido, apelidado de Amud, tivesse cerca de 1,78 metros de altura. Não é particularmente alto, mas ainda assim bastante impressionante para a época. Onde os neandertais realmente se destacam é no peso e na musculatura. Apesar de serem mais baixos que os humanos modernos, sua constituição era significativamente mais robusta. O homem neandertal médio pesava até 83 quilos, enquanto as mulheres pesavam normalmente cerca de 66 quilos, o que é cerca de 20% mais do que os seus homólogos Homo sapiens. Esta robustez não se devia apenas a uma maior massa, mas também a uma estrutura corporal profundamente diferente da nossa. Os neandertais tinham ossos mais grossos e densos do que os humanos modernos, com uma densidade óssea que era muitas vezes o dobro da nossa, o que lhes dava uma força natural impressionante. A razão desta constituição imponente reside na necessidade de adaptação a um ambiente brutal. Num mundo cheio de mega-mamíferos e constantes desafios naturais, ter um corpo tão forte e musculoso não era apenas uma vantagem, era essencial para a sobrevivência. Os ombros, fêmures, tórax, braços e outras articulações importantes dos neandertais exibiam uma aparência incomumente poderosa. E essa constituição muscular era em grande parte uma adaptação às táticas de caça que empregavam. Os neandertais não eram apenas caçadores, mas também caçadores de grandes presas, como mamutes peludos, rinocerontes, cavalos e outros gigantes do Pleistoceno. Para derrubar esses animais enormes, os neandertais empunhavam lanças gigantes que exigiam força e destreza excepcionais.
A capacidade de lançar tais projéteis com força suficiente para derrubar animais tão enormes é algo difícil de imaginar hoje. Além disso, a robustez dos neandertais não se devia apenas à ação da caça. A sua musculatura pronunciada, especialmente nos braços, também sugere que tinham níveis hormonais elevados, o que lhes permitiu desenvolver uma força física notável. Os investigadores sugerem que os neandertais provavelmente mantiveram elevados níveis naturais de hormonas, o que não só contribuiu para a sua impressionante massa muscular, mas também lhes permitiu realizar proezas físicas extraordinárias. Por exemplo, estima-se que os neandertais poderiam ter sido capazes de transportar até 27 quilos de carne por longas distâncias, chegando a 48 quilômetros, o equivalente a dar 138 voltas em torno de um campo de futebol. Isto não é apenas impressionante em termos de resistência, mas também em termos da quantidade de energia e força necessária. Para acrescentar ainda mais espanto à sua capacidade física, os cientistas acreditam que os homens neandertais poderiam ter levantado até 227 quilos sem qualquer treino prévio. Por outro lado, as mulheres não ficaram atrás, com capacidade de levantar até 160 quilos, um feito digno dos levantadores de peso mais avançados da atualidade. Estes números refletem um nível de força de elite, mesmo para os padrões atuais. Mas o que é ainda mais surpreendente é que a força dos neandertais não foi apenas para demonstrar o seu poder, mas deu-lhes uma durabilidade incrível. Esta combinação de músculos, resistência e força não só lhes permitiu sobreviver num ambiente extremamente perigoso, mas permitiu-lhes prosperar durante milhares de anos, demonstrando uma incrível capacidade de adaptação às duras condições do seu tempo. A análise dos esqueletos recuperados dos neandertais revelou uma estatística chocante. Entre 79% e 94% destes indivíduos apresentavam sinais óbvios de terem sofrido ferimentos graves, muitos deles curados ao longo do tempo. Essas lesões variaram desde fraturas causadas por golpes contundentes até amputações traumáticas que, em muitos casos, teriam sido fatais para outros seres humanos. Um caso particularmente chocante é o de um neandertal idoso que, olhando a sua história através do seu corpo ferido, nos dá uma ideia da incrível resistência destes seres. Este indivíduo perdeu o braço direito na juventude, sofreu danos na clavícula esquerda e sofreu graves lesões faciais que o deixaram cego de um olho. Além disso, os canais auditivos de ambos os ouvidos estavam completamente fechados devido ao crescimento de novos ossos, deixando-o surdo. Porém, o mais impressionante de tudo é que, apesar de todos esses ferimentos devastadores, esse neandertal conseguiu sobreviver, desafiando todas as probabilidades e ainda convivendo com o corpo danificado pela passagem do tempo. Acredita-se que a prevalência de lesões extremas entre os neandertais seja o resultado de vários fatores. Dentre elas, destacam-se as técnicas agressivas de caça, que exigiam o enfrentamento de presas perigosas, conflitos interpessoais dentro de seus grupos e, claro, encontros com animais predadores. Estas últimas não eram apenas uma ameaça constante, mas pareciam estar no centro de muitas destas feridas. Quase 74% dos restos mortais de neandertais mostram evidências claras de terem sobrevivido a ataques violentos de animais, principalmente grandes felinos, lobos e ursos. O que é ainda mais fascinante é que os cientistas acreditam que estes animais não foram apenas presas dos neandertais, mas, em muitos casos, defenderam-se contra ataques dos próprios humanos, transformando os encontros em verdadeiras batalhas de sobrevivência. O nível de resiliência que os neandertais possuíam é ainda mais evidente quando olhamos para outras características biológicas que parecem quase sobre-humanas. Um dos exemplos mais notáveis é a capacidade pulmonar dos neandertais. Os seus pulmões eram, em média, 20% maiores do que os dos humanos modernos, o que lhes dava uma vantagem considerável na sua luta diária pela sobrevivência.
Alguns neandertais excepcionais, como o indivíduo masculino conhecido como Cabara II, tinham capacidade pulmonar de até 9 litros, 40% mais do que o maior volume pulmonar registrado em um atleta humano de elite. Esta melhoria no seu sistema respiratório, juntamente com os seus narizes largos e alongados, que lhes permitiam mover o ar pelos pulmões 100% mais rapidamente do que os humanos modernos, provavelmente representou uma adaptação ao seu estilo de vida físico e às condições adversas do Pleistoceno, uma época marcada por um clima extremamente frio e desafiador. No entanto, apesar de todas estas capacidades físicas impressionantes, os neandertais não eram atletas perfeitos em todos os aspectos. A sua destreza muscular não foi distribuída uniformemente por todas as atividades físicas, e é aí que eles são surpreendentes. Embora fossem velocistas impressionantes e lutadores poderosos capazes de gerar grandes rajadas de força, seus corpos não estavam tão bem adaptados para a resistência a longo prazo. Isso pode ser evidenciado na estrutura de suas extremidades inferiores. Ao contrário dos humanos modernos, cujas pernas foram concebidas para serem resistentes, os neandertais favoreciam a força. Os dedos dos pés eram mais longos e largos, permitindo-lhes ter um contato mais firme com o solo e gerar mais força ao caminhar ou correr. Além disso, os ossos das pernas eram mais curtos e os tendões de Aquiles, embora fortes, eram mais estreitos e menos elásticos, características tipicamente associadas a movimentos rápidos e explosivos, em vez da capacidade de correr longas distâncias sem se esgotarem. Este contraste entre força e resistência reflete as exigências do ambiente em que viviam os neandertais. Em vez de depender de longas corridas, a sua capacidade de gerar energia rápida e direta permitiu-lhes caçar e sobreviver num mundo onde as ameaças eram imediatas e letais. A análise genética revelou um aspecto fascinante sobre os neandertais, que ainda hoje surpreende os cientistas. Estes seres pré-históricos tinham uma proporção maior de fibras musculares de contração rápida em comparação com os humanos modernos. Isto significa que, em termos de capacidade física, eram mais adequados para realizar movimentos explosivos de curta duração, como saltar, correr ou levantar objetos pesados, em vez de atividades aeróbicas sustentadas, como corridas de longa distância. Se por alguma reviravolta do destino os neandertais voltassem à vida hoje, se você tivesse que enfrentá-los em uma competição física, o mais sensato seria desafiá-los para uma maratona, em vez de um duelo de levantamento de peso ou uma luta livre. Não há dúvida de que em uma corrida curta, você seria superado por sua agilidade e velocidade. No entanto, a capacidade física dos neandertais, embora impressionante, não é a única coisa que torna a sua existência fascinante. Suas habilidades cognitivas, aquelas habilidades mentais que os destacaram ainda mais, têm sido objeto de estudo há anos. Uma das características mais marcantes de sua anatomia é o tamanho da caixa craniana, que, em média, era aproximadamente 30% maior que a dos humanos contemporâneos. Isto sugere que, longe de serem apenas máquinas de força, os neandertais tinham um cérebro impressionante. Estima-se que o cérebro de um homem de Neandertal atingisse um volume de cerca de 1.640 centímetros cúbicos, enquanto as mulheres tinham cérebros de aproximadamente 1.460 centímetros cúbicos, o que ainda é consideravelmente grande. O tamanho do cérebro não é apenas uma curiosidade anatômica. É uma indicação clara de que os neandertais eram indivíduos altamente inteligentes. Seus grandes cérebros lhes permitiam realizar tarefas complexas, como fabricar ferramentas, coordenar caçadas, criar arte e, o que é ainda mais impressionante, cuidar dos doentes. A capacidade de cuidar dos seus companheiros de tribo, especialmente daqueles que foram feridos ou gravemente doentes, fala de uma cognição social avançada e de um nível de empatia que pode ter sido surpreendente para uma espécie que também lutava para sobreviver num ambiente tão hostil.
No entanto, a estrutura cerebral dos neandertais não era idêntica à nossa. Seus cérebros eram mais circulares e de formato abobadado, adaptados principalmente para suportar seus corpos grandes e capacidades sensoriais aprimoradas, especialmente nas áreas do olfato e da visão, o que lhes conferia vantagens sobre outras espécies. Os olhos dos neandertais também eram visivelmente grandes. Estima-se que seus olhos eram aproximadamente 15% maiores que os dos humanos modernos, o que lhes dava uma visão noturna superior, um atributo crucial para a caça durante as horas escuras, quando muitas de suas presas estavam mais ativas. Esta capacidade visual melhorada, juntamente com o aumento dos lobos occipitais do seu cérebro, sugere que grande parte da sua capacidade cerebral foi dedicada ao processamento visual. Em comparação, os humanos modernos têm cérebros mais equilibrados, com maior capacidade de raciocínio abstrato e funções cognitivas gerais. Isto sugere que os neandertais, embora intelectualmente formidáveis em certos campos, talvez não tivessem a mesma flexibilidade cognitiva que os humanos modernos. Um aspecto intrigante da anatomia do Neandertal é a sua grande mandíbula e dentes, que não eram apenas adequados para rasgar carne e mastigar ossos duros, mas alguns investigadores sustentam que estes mesmos dentes serviam como uma espécie de terceira mão. Num mundo onde as ferramentas ainda estavam na sua fase inicial, os neandertais podem ter usado os dentes da frente para segurar e manipular objetos, libertando as mãos para realizar outras tarefas. Esta capacidade de usar os dentes como uma extensão das mãos teria sido um recurso inestimável na sua luta para sobreviver no mundo frio e perigoso do Pleistoceno. A hipótese de que os neandertais utilizavam os seus dentes de formas únicas na sua vida cotidiana é apoiada por extraordinários padrões de desgaste encontrados na sua dentição. Esses padrões sugerem que os neandertais realizaram muita manipulação usando os dentes, uma característica que é marcadamente diferente dos humanos modernos. Este comportamento, embora enigmático, oferece uma visão mais profunda das adaptações que estes humanos arcaicos fizeram para sobreviver num mundo cheio de desafios. Além dos dentes, um dos aspectos mais fascinantes da biologia do Neandertal são os hábitos alimentares. Análises isotópicas revelaram que eram, em sua maioria, hipercarnívoros, com até 70% de sua ingestão calórica proveniente exclusivamente de carne. Isto significava que a sua dieta se concentrava quase inteiramente em proteínas e gorduras animais, o que, por sua vez, exigia uma ingestão maciça para sustentar os seus corpos grandes e musculados. A natureza robusta dos seus dentes não era apenas uma característica estética ou funcional, mas provavelmente desenvolveu-se como uma adaptação a esta dieta rica em carne, permitindo-lhes processar de forma eficiente e eficaz os alimentos que comiam. O facto de os neandertais dependerem tanto da carne levanta uma série de questões sobre as suas estratégias de caça e sobrevivência. Eles não apenas caçavam animais de grande porte, como mamutes e rinocerontes peludos, mas também tinham que processar grandes quantidades de carne crua e dura, testando sua capacidade de manusear e despedaçar alimentos. Nesse contexto, a robustez dos seus dentes e mandíbulas não era simplesmente uma questão de tamanho, mas sim uma vantagem adaptativa que lhes permitiu dominar o ecossistema do Pleistoceno. No entanto, este aspecto da sua biologia levanta uma questão interessante relativamente ao seu impacto nos humanos modernos. Quanto à influência da biologia neandertal nas populações humanas atuais, a resposta, embora fascinante, é menos surpreendente do que muitos esperavam. Apesar da presença generalizada do DNA neandertal nos humanos contemporâneos, a maioria dos estudos científicos não encontrou efeitos significativos nos atributos físicos ou no desempenho atlético dos humanos modernos.
Embora alguns estudos emergentes sugiram que poderá haver impactos nos nossos sistemas internos, o consenso científico atual sustenta que a influência do ADN de Neandertal nas características humanas modernas é geralmente subtil, se é que o é. Isto é, embora partilhemos uma fração da sua herança genética, esta não parece ter alterado significativamente as nossas características físicas ou capacidades de desempenho. Dito isto, o fascínio pela biologia e pelas capacidades dos neandertais é um testemunho impressionante das adaptações excepcionais que lhes permitiram prosperar num ambiente tão difícil e competitivo. Os neandertais eram verdadeiramente super-humanos em muitos aspectos, possuindo uma série de características físicas e cognitivas que hoje seriam consideradas extraordinárias, mesmo pelos mais altos padrões. A resiliência que demonstraram, a sua capacidade de sobreviver em condições extremas e a sua complexidade biológica fazem deles uma das espécies mais notáveis que já existiram na história da humanidade. Um aspecto que realmente merece mais exploração é o desenvolvimento dos sistemas sensoriais dos neandertais, particularmente a visão e o olfato. Como mencionado acima, os olhos dos neandertais eram cerca de 15% maiores que os dos humanos modernos, proporcionando-lhes uma visão muito mais nítida e capacidades superiores de visão noturna. Esta vantagem visual não só os ajudou a caçar de forma mais eficiente, mas também foi crucial para a adaptação às condições de pouca luz do Pleistoceno, onde as horas de luz do dia eram limitadas, e os desafios na detecção de presas ou ameaças eram constantes. A capacidade visual melhorada dos neandertais foi provavelmente uma adaptação vital que lhes permitiu mover-se mais facilmente no seu ambiente e prosperar num mundo muito mais escuro e perigoso do que aquele que conhecemos hoje. Por outro lado, o seu olfato apurado também desempenharia um papel importante na sua sobrevivência. Embora não haja tanta informação detalhada disponível sobre este aspecto, a estrutura física do seu nariz sugere que eles provavelmente tinham um olfato excepcionalmente apurado, capaz de detectar presas, predadores ou mudanças no ambiente muito antes dos humanos modernos. Imagine ser capaz de detectar uma presa ou uma ameaça potencial a distâncias muito maiores do que qualquer ser humano moderno, ou ter a capacidade de se mover com agilidade através de florestas densas ou cavernas escuras, sem perder a orientação, como se pudesse ver no escuro. Esta vantagem visual teria sido um recurso inestimável para os neandertais, uma vantagem que provavelmente foi fundamental nas suas estratégias de caça e sobrevivência. Sem a necessidade de luz brilhante, esses humanos antigos poderiam localizar presas ou evitar predadores perigosos antes de seus rivais. A precisão e o alcance da sua visão, melhorados por olhos maiores, deram-lhes uma sensação de segurança e eficácia no seu ambiente, que era essencial para a sua vida cotidiana. No entanto, os olhos dos neandertais não eram a única característica sensorial impressionante que possuíam. Seu sistema olfativo era igualmente notável. Com cavidades nasais maiores e uma proporção significativamente maior do cérebro dedicada ao processamento de informações olfativas, o olfato dos neandertais era quase incomparável. Esse sentido aguçado teria permitido que eles rastreassem presas, detectassem a presença de predadores próximos e navegassem em seu ambiente usando pistas olfativas, que seriam quase invisíveis para nós. Além disso, esse olfato aprimorado provavelmente lhes permitiu ler o que estava ao seu redor com uma clareza além da que os humanos modernos podem experimentar hoje. Ser capaz de detectar mudanças no ar, como o cheiro de uma tempestade distante ou a presença de água doce, certamente lhes deu uma vantagem estratégica na sua luta diária pela sobrevivência. Ainda mais fascinante é a teoria de que os neandertais usavam o olfato para mais do que apenas caçar. Os pesquisadores especulam que podem ter usado pistas olfativas para uma forma de comunicação que foi além do verbal.
De certa forma, tal como muitos outros mamíferos fazem hoje, os neandertais poderiam ter interpretado e transmitido informações sociais e emocionais através do olfato. Imagine um grupo de neandertais compartilhando um espaço próximo, transmitindo informações cruciais sobre seu estado físico, humor ou intenções simplesmente por meio de mudanças sutis nos sinais olfativos. Esta capacidade de perceber e responder a sinais químicos no seu ambiente teria sido vital para a sua dinâmica social e coesão de grupo. Num mundo tão imprevisível e perigoso como o Pleistoceno, estas vantagens sensoriais não eram apenas úteis, mas essenciais para a sobrevivência. Detectar uma ameaça à distância, seja um predador à espreita nas sombras ou um competidor humano de outra tribo, pode ser a diferença entre a vida e a morte. A capacidade dos neandertais de perceber e adaptar-se ao seu ambiente através destes sentidos melhorados é uma prova de quão bem adaptados estavam ao seu mundo, um mundo em que os perigos espreitavam a cada passo. No entanto, esta vantagem sensorial pode ter tido um custo. Como mencionamos, os neandertais dedicaram uma proporção significativa da sua capacidade cerebral ao processamento de informação visual e olfactiva, possivelmente reduzindo a quantidade de recursos cerebrais disponíveis para outros tipos de funções cognitivas mais complexas. Embora fossem altamente qualificados na resolução de problemas práticos e tarefas imediatas, como caçar e sobreviver na natureza, esta especialização sensorial pode ter limitado a sua flexibilidade cognitiva em áreas como o raciocínio abstrato, a resolução de problemas complexos ou o processamento da linguagem. Adaptar o seu cérebro para maximizar as suas capacidades sensoriais pode ter sido um compromisso, optimizando certos aspectos da sua sobrevivência, mas deixando menos recursos para desenvolver capacidades cognitivas de ordem superior que lhes poderiam ter permitido competir de forma mais eficaz com o Homo sapiens noutras frentes. Este equilíbrio intrigante entre especialização sensorial e capacidade cognitiva é um tema fascinante que continua a desafiar cientistas e arqueólogos. À medida que exploramos como os neandertais adaptaram seus corpos e mentes para sobreviver num ambiente extremamente hostil, somos confrontados com a complexidade de como as pressões evolutivas podem moldar as capacidades cognitivas e físicas de uma espécie. As suas excepcionais capacidades sensoriais permitiram-lhes certamente prosperar no seu ambiente, mas isto poderia ter constituído uma limitação na sua capacidade de avançar outros aspectos da cognição humana que foram críticos para o progresso das espécies mais modernas. Embora a imagem popular dos neandertais muitas vezes os retrate como seres brutos e primitivos, vivendo nas sombras das cavernas, a realidade era muito mais complexa. Evidências arqueológicas recentes sugerem que os neandertais eram muito mais sofisticados tecnológica e culturalmente do que se pensava anteriormente. Uma das facetas mais impressionantes da sua cultura foi a sua capacidade de fabricar ferramentas, que desempenhou um papel crucial na sua capacidade de adaptação e sobrevivência no exigente ambiente do Pleistoceno. Suas ferramentas não eram simplesmente instrumentos rudimentares, mas instrumentos altamente especializados, que exigiam considerável habilidade e compreensão dos materiais. A capacidade de quebrar a pederneira com precisão, uma técnica na qual os neandertais eram especialistas, permitiu-lhes criar ferramentas e armas essenciais para a sua sobrevivência. Essas ferramentas iam além de simples pedras afiadas. Eram instrumentos elaborados, projetados para tarefas específicas como cortar, raspar, processar peles ou mesmo caçar animais de grande porte. Os neandertais eram hábeis criadores de pontas de lança e dardos, elementos vitais em seu arsenal para enfrentar as feras do Pleistoceno. O que é ainda mais impressionante na fabricação de ferramentas neandertais é o nível de complexidade que elas exibiam. Eles não apenas compreenderam as propriedades dos materiais que usaram, como as formas como a pederneira fraturava sob pressão,
mas também foram capazes de produzir ferramentas com designs complexos, adaptados às suas necessidades específicas. Este tipo de habilidade técnica não só sublinha a sua inteligência, mas também a sua capacidade de inovar e melhorar as ferramentas de acordo com os desafios do seu ambiente, o que os coloca como uma das espécies humanas mais sofisticadas do seu tempo. Este nível de sofisticação tecnológica demonstrado pelos Neandertais revela uma realidade muito mais profunda sobre a sua capacidade cognitiva. Evidências de sua capacidade de fabricar ferramentas especializadas, tão elaboradas e precisas, sugerem que possuíam habilidades cognitivas complexas. Eles não só eram capazes de criar ferramentas funcionais, mas também de pensar além do imediato. Eles eram seres capazes de aplicar o pensamento abstrato para resolver os problemas que lhes eram apresentados em seu ambiente, usando sua engenhosidade de maneiras que não esperaríamos de seres que são frequentemente retratados como primitivos e rudes. A sua capacidade de desenvolver soluções inovadoras e até formas rudimentares de engenharia mostra que eram mais avançados do que se pensava. Mas as competências tecnológicas dos Neandertais não se limitaram à fabricação de ferramentas. Sua capacidade de criar arte também reforça a ideia de sua cognição avançada. Os Neandertais não eram apenas consumidores do seu ambiente, mas também criadores, e as provas disso são fascinantes. Pinturas rupestres, joias esculpidas com surpreendente meticulosidade, e, o mais intrigante de tudo, flautas feitas de ossos de grandes animais, sugerem que os Neandertais tinham um profundo conhecimento de acústica. Demonstrando um nível considerável de sofisticação, estas flautas indicam que não só apreciavam som e música, mas também compreendiam as propriedades físicas do material com que trabalhavam. Isto não é apenas uma prova da sua criatividade, mas também da sua capacidade de pensar para além da função imediata dos objetos, procurando um significado mais profundo, uma forma de expressão pessoal e cultural. Ao longo da sua existência, os Neandertais também demonstraram um domínio notável sobre um dos elementos mais poderosos da natureza: o fogo. Eles não apenas o usavam para aquecer ou cozinhar, o que era comum em muitas culturas humanas antigas, mas também aplicavam técnicas avançadas para melhorar a durabilidade e a eficácia de suas ferramentas. Eles usavam o fogo para tratar termicamente as pedras, um processo que melhorava a qualidade de suas ferramentas e lhes dava uma vantagem sobre materiais menos refinados. Essa capacidade de controlar o fogo nesse nível é uma marca registrada de seu comportamento avançado. Além disso, esse domínio permitiu-lhes ter um controle mais preciso sobre o ambiente, o que os ajudou a sobreviver nos climas rigorosos do Pleistoceno. Mais do que simplesmente usar o fogo, eles o dominaram, empregando-o com uma visão estratégica que refletia planejamento, resolução de problemas complexos e capacidade de transmissão de conhecimento entre gerações. Talvez o mais fascinante seja como os Neandertais não apenas sobreviveram ao seu ambiente, mas também o transformaram ativamente. À medida que o clima do Pleistoceno se tornou mais frio, e as condições mudaram, os Neandertais não só resistiram a estas mudanças, mas evoluíram para lidar com elas. A sua capacidade de adaptação a estes desafios ambientais é uma prova da sua engenhosidade e da incrível flexibilidade da sua cultura. Eles desenvolveram roupas mais sofisticadas, aprenderam a criar abrigos que os protegiam das intempéries e ajustaram suas ferramentas e técnicas conforme as estações e os recursos flutuavam. Esta adaptabilidade foi crucial para a sua sobrevivência, permitindo-lhes prosperar apesar dos desafios impostos por um ambiente cada vez mais hostil. O que está claro é que os Neandertais não eram simples animais pré-históricos. Sua habilidade tecnológica é uma prova de suas excepcionais habilidades cognitivas e de pensar e agir estrategicamente.
Embora os seus corpos fossem diferentes dos humanos modernos, a sua capacidade de inovação e criação de ferramentas especializadas não só reforça a sua inteligência, mas também a sua humanidade. Longe de serem os hominídeos rudes e incultos como a história tradicionalmente os pintou, os neandertais provaram ser uma espécie extraordinariamente capaz, cujas realizações em termos de tecnologia e arte desafiam os preconceitos que durante muito tempo os limitaram à categoria de seres primitivos. Na verdade, são um exemplo claro de como a inteligência nem sempre é medida apenas pelo pensamento abstrato, mas pela capacidade de se adaptar, inovar e deixar uma marca duradoura no mundo. Ao longo da sua existência, os neandertais demonstraram um nível surpreendente de sofisticação que refutou os estereótipos que durante tanto tempo os apresentaram como seres primitivos sem consciência social. A evidência de sepultamentos de neandertais, incluindo bens funerários cuidadosamente selecionados e vestígios de rituais complexos, é um testemunho claro de que os neandertais não apenas entendiam a morte, mas também atribuíam significado espiritual e simbólico aos mortos. Este nível de investimento no cuidado dos membros da sua comunidade e aparente participação em rituais funerários revela que possuíam uma profunda consciência da mortalidade e uma estrutura social emocionalmente rica, que não tinha sido totalmente reconhecida antes destas descobertas. As evidências destes comportamentos sugerem que os neandertais não eram simplesmente indivíduos que viviam isolados ou que se limitavam às suas necessidades básicas, mas antes viviam em comunidades coesas, onde a cooperação e o apoio mútuo eram cruciais para a sobrevivência. Os sítios arqueológicos falam-nos de caça e recolha coordenadas, onde cada membro do grupo tinha um papel a desempenhar, e o seu sucesso dependia da capacidade de planear e trabalhar em conjunto de forma eficiente. O aparecimento de restos mortais com sinais de deficiência ou ferimentos em pessoas que ainda viviam na comunidade reforça a ideia de que os neandertais cuidavam dos mais vulneráveis, prestando apoio àqueles que de outra forma teriam sido excluídos. Este tipo de cooperação profunda não foi apenas uma questão de sobrevivência, mas também mostra os fortes laços que uniam os membros dos seus grupos. O mais fascinante de tudo é como esta coesão não se limitou apenas à aparência física, mas também se refletiu na capacidade dos neandertais de comunicarem eficazmente. Embora a natureza exata da sua linguagem continue a ser um tema de debate, a complexidade dos seus cérebros, a sofisticação das suas ferramentas e arte e os vestígios das suas interações sociais sugerem que os neandertais possuíam uma forma de comunicação muito mais avançada do que se pensava anteriormente. Pensamento. Eles não apenas conversaram, mas provavelmente usaram um sistema multifacetado para transmitir informações. Gestos, expressões faciais e pistas olfativas podem ter sido tão essenciais quanto palavras para a coordenação e manutenção da coesão dentro do grupo. Esta complexidade comunicativa não só lhes permitiu organizar as atividades de caça, mas também gerir as relações sociais dentro da sua comunidade, o que lhes teria dado uma vantagem crucial num ambiente tão difícil como o do Pleistoceno. Além da capacidade de comunicação, os neandertais também deixaram vestígios do seu envolvimento em atividades sociais e culturais complexas. Os artefatos encontrados, como joias gravadas e conchas decorativas, não são apenas evidências de suas habilidades manuais, mas indicam uma apreciação pelo simbólico e pelo estético. Esses objetos não foram utilizados apenas pela sua funcionalidade, mas também serviram como meio de expressão pessoal e cultural. Desta forma, os neandertais não só existiram a um nível puramente biológico, mas também participaram ativamente numa rica vida cultural, que lhes permitiu fortalecer os seus laços sociais e manter uma identidade coletiva. Os comportamentos simbólicos, outrora considerados uma característica única da cognição humana moderna, representam um desafio significativo às concepções antigas sobre os neandertais,
que durante muito tempo foram considerados simplesmente hominídeos primitivos, guiados apenas pelos instintos. No entanto, ao olhar atentamente para os seus artefactos, práticas rituais e expressões simbólicas, surge uma revelação chocante. Os neandertais não só lutaram para sobreviver, mas também possuíam uma vida cultural rica e uma complexidade cognitiva que os aproximou de nós do que nunca tinha imaginado. No auge da biologia humana, estes humanos arcaicos, embora não sem limitações, desafiaram as duras condições do Pleistoceno com força, resistência e adaptabilidade excepcionais. Na sua luta para sobreviver, os neandertais não só tiveram de enfrentar os elementos de um mundo em constante mudança, mas também uma série de predadores imponentes que dominaram a paisagem da Idade do Gelo. Lobos terríveis, rinocerontes peludos, mamutes, cavalos selvagens e os terríveis ursos de cara curta representavam ameaças constantes a esses humanos, que precisavam ser extremamente astutos e estratégicos para permanecerem seguros. Esta luta constante pela sobrevivência ensinou-os a serem resilientes, a confiar nas suas capacidades de adaptação e de trabalho conjunto, desenvolvendo uma cooperação social que lhes permitiu prevalecer. No entanto, a história da humanidade é marcada por outro evento catastrófico muito maior do que as ameaças que os neandertais enfrentaram. Um evento que quase nos varreu da face da Terra. Há aproximadamente 900 mil anos, a humanidade enfrentou uma catástrofe de tal magnitude que dizimou quase completamente a nossa espécie, reduzindo a população humana a menos de 1.300 indivíduos sobreviventes. Este acontecimento, que alguns cientistas acreditam ter sido uma crise ambiental ou uma catástrofe natural de proporções apocalípticas, deixou os poucos sobreviventes a lutar para encontrar abrigo, recursos e esperança num mundo transformado por forças implacáveis. A magnitude desta catástrofe não afetou apenas os humanos, mas teve um impacto planetário. A taxa de mortalidade foi tão elevada que 98,7% da população humana desapareceu, deixando uma pequena população sobrevivente. Esta redução drástica da população humana foi um verdadeiro ponto de viragem na nossa evolução. Um acontecimento tão devastador que pode ser comparado às extinções em massa, que exterminaram espécies como os dinossauros e muitos outros animais que outrora dominaram a Terra. Embora alguns indivíduos sobrevivam sempre após um cataclismo global, estes sobreviventes enfrentam uma luta ainda mais difícil: o perigo constante de se tornarem vítimas de predadores, das alterações climáticas, da falta de recursos e de doenças. No entanto, tal como os neandertais na sua luta contra os gigantes do seu tempo, os humanos que conseguiram sobreviver a este evento catastrófico devem ter sido incrivelmente resilientes, inteligentes e adaptáveis. Apesar das dificuldades esmagadoras, estes poucos sobreviventes persistiram, carregando consigo o fardo de um passado devastado enquanto lançavam as bases para as gerações futuras. Este acontecimento, um dos maiores mistérios da história da humanidade, continua a ser objeto de intenso estudo. E o seu impacto continua a ressoar no nosso código genético, deixando vestígios que persistem até hoje. Naquele momento crítico, a humanidade foi empurrada para a beira da extinção, com os poucos sobreviventes a escaparem por pouco da aniquilação total, por uma margem extremamente estreita. A população, reduzida a níveis quase irreconhecíveis, teve de resistir durante mais de 100 milênios, exatamente 117 mil anos, antes de poder sequer contemplar a possibilidade de recuperação. Felizmente, na altura em que ocorreu este incidente mortal, o processo de evolução ainda estava nas suas fases iniciais, e os genes dos nossos ancestrais não estavam tão desenvolvidos como os nossos hoje. Apesar disso, a humanidade foi forçada a lutar contra um destino implacável, sobrevivendo graças a uma resiliência que foi forjada nas circunstâncias mais extremas.
Este acontecimento apocalíptico, que quase exterminou a nossa espécie, tem sido objeto de intensos estudos científicos e, graças a pesquisas recentes, começamos a compreender a sua verdadeira magnitude. Foram analisados mais de 3.000 genomas humanos modernos, revelando algo surpreendente. A humanidade, que nos seus primórdios teria tido uma disparidade genética muito maior, estava severamente limitada em termos de diversidade genética. A razão desta limitação está enraizada numa catástrofe ocorrida há aproximadamente 60.000 anos, um acontecimento que destruiu grande parte da população humana e deixou uma marca profunda na nossa genética, como evidenciado pela falta de variabilidade genética que conhecemos hoje. Esta descoberta, que põe em dúvida muitas teorias anteriores, foi um dos maiores avanços na compreensão das nossas origens. A princípio, pensou-se que a catástrofe que causou este declínio drástico da população humana foi uma gigantesca erupção vulcânica que ocorreu há aproximadamente 74.000 anos no supervulcão Toba, no que hoje conhecemos como Indonésia. Acreditava-se que esta erupção era tão colossal que o seu poder explosivo era 10.000 vezes maior que o da bomba de Hiroshima, e o seu impacto teria provocado uma mudança climática de tal magnitude que teria quase exterminado toda a humanidade. No entanto, à medida que os cientistas começaram a investigar mais, as evidências começaram a contradizer esta teoria. Embora a erupção do Toba tenha sido certamente devastadora para a região em que ocorreu, os seus efeitos sobre a humanidade e o clima global não foram tão profundos ou prolongados como se supunha. O que os pesquisadores descobriram foi ainda mais surpreendente. O verdadeiro gargalo evolutivo, que quase exterminou a humanidade, ocorreu muito antes, há cerca de 900.000 anos. Este evento, que ainda é objeto de debate, parece ter estado relacionado com uma profunda transformação no clima global. E muitos cientistas apontaram o evento de transição do Pleistoceno Médio como o principal motor desta mega alteração climática. Este evento foi crucial para a compreensão da evolução da Terra durante o Pleistoceno, um período caracterizado por flutuações extremas no clima e pela alternância entre períodos glaciais e interglaciais. A transição do Pleistoceno Médio foi tão significativa que marcou o fim do curto ciclo glacial de 40.000 anos, que até então dominava o planeta, para dar lugar a um ciclo muito mais longo, de aproximadamente 100.000 anos. Esta mudança drástica afetou diretamente as camadas de gelo que cobriam as regiões polares da Terra, que antes eram finas e dispersas, e que se transformaram em enormes e espessas camadas de gelo que alteraram completamente o clima global. Este acontecimento, ocorrido há cerca de 900.000 a 1 milhão de anos, coincide com a extinção em massa que afetou a humanidade, o que levou muitos especialistas a acreditar que foi a verdadeira força motriz da quase extinção da nossa espécie. Ao longo desta transição, o clima da Terra tornou-se insuportavelmente frio e desenvolveram-se condições extremamente secas em África e na Eurásia, afetando não só os humanos, mas também as espécies animais que com eles coexistiam. Neste ambiente inóspito, muitas criaturas foram forçadas a adaptar-se a mudanças drásticas no clima e na dieta, e apenas algumas espécies conseguiram sobreviver a condições tão extremas num período de tempo tão curto. Este período de transformação planetária forçou os sobreviventes a adotar novas estratégias de adaptação, o que, no final, resultou numa mudança irreversível na história da humanidade e do planeta. Mas, de qualquer forma, os humanos daquela época provavelmente enfrentaram desafios muito maiores do que podemos compreender hoje. Esses antigos membros da espécie Homo estavam apenas começando a compreender as ferramentas que poderiam mudar o curso de suas vidas. Um dos maiores obstáculos à sua sobrevivência foi a falta de controle sobre o fogo, elemento vital para a vida como a conhecemos. Sem fogo, não conseguiam cozinhar os alimentos, o que fazia com que a sua alimentação fosse limitada. E, além disso,
O frio representava sérias ameaças para eles. Imagine por um momento a dureza de ter que sobreviver sem fogo num ambiente frio e cruel. E não era apenas um luxo. O fogo teria permitido que permanecessem aquecidos, se protegessem de predadores e muito mais. Os registros fósseis indicam que a utilização do fogo como ferramenta não remonta a mais de 800 mil anos, o que significa que os primeiros humanos tiveram de lidar com tudo isso sem essa ferramenta essencial durante mais tempo do que gostaríamos de pensar. Agora, alguns estudos sugerem que a falta de fogo pode ter sido um dos principais fatores que contribuíram para o grande número de mortes nesse período. Mas o mais fascinante de tudo, quando a forma de fazer fogo foi finalmente descoberta, há aproximadamente 100 mil anos, essa centelha de inovação pode ter sido o que realmente salvou a humanidade da extinção. Não é exagero pensar que esta descoberta foi o ponto de viragem que permitiu aos seres humanos prosperar num mundo que parecia pronto a engoli-los. No início, o fogo nada mais era do que uma ferramenta rudimentar, mas com o tempo tornou-se essencial. Permitiu-lhes não apenas sobreviver, mas também se desenvolver. E à medida que os humanos começaram a compreender melhor como dominá-lo, as suas vidas mudaram irreversivelmente. É aqui que a história se torna ainda mais interessante. Porque, a partir dessa descoberta, a humanidade começou a se adaptar com uma velocidade impressionante. Os números da população aumentaram significativamente, mais do que se poderia imaginar. Estima-se que há aproximadamente 83 mil anos, a população humana tinha crescido mais de 2.000%, um salto surpreendente que demonstra a incrível capacidade de adaptação da nossa espécie. Como eles conseguiram isso? Não foi só graças ao fogo. Começaram também a desenvolver outras ferramentas e tecnologias que os ajudaram a lidar com as dificuldades do mundo que os rodeava. As roupas, por exemplo, tornaram-se essenciais. Eles não estavam mais apenas lutando para sobreviver, mas agora tinham as ferramentas para fazer isso com muito mais eficiência. Contudo, este crescimento populacional não foi uma simples história de sucesso. A verdade é que a humanidade pagou um preço muito alto. Muitas das espécies de Homo que existiam naquela época foram exterminadas por um evento catastrófico, e os cientistas ainda se perguntam quais espécies exatas foram extintas durante esse período. É difícil imaginar um mundo tão diverso, mas esses humanos não foram os únicos a caminhar pela Terra. Dos Neandertais ao Homo habilis e ao Homo naledi, a paisagem humana era muito mais variada do que imaginamos. E, no entanto, muitas destas espécies desapareceram, deixando poucos vestígios da sua existência. Os especialistas acreditam que algumas das espécies que desapareceram eram muito semelhantes ao Homo heidelbergensis, um dos ancestrais mais próximos dos Neandertais e do Homo sapiens. Mas apesar dos avanços na genética e na paleontologia, as evidências não são suficientes para confirmar que foram eles que desapareceram durante este evento. O que sabemos é que o curso da evolução humana é marcado por uma série de adaptações que nos permitiram sobreviver e prosperar. A humanidade não é produto de um único avanço, mas de uma série de mudanças profundas que nos permitiram dominar o planeta. Ao longo do tempo, os nossos antepassados desenvolveram capacidades para resistir e adaptar-se às mudanças climáticas extremas, permitindo-lhes não só sobreviver, mas também prosperar num mundo cheio de incerteza. Hoje, essa capacidade de adaptação continua a ser uma das características que mais define a nossa espécie. À medida que os seres humanos compreenderam melhor o seu ambiente e encontraram novas formas de dominá-lo, o mundo deixou de ser um lugar tão hostil, tornando-se gradualmente o lar que conhecemos hoje. Outra peça importante do quebra-cabeça que os cientistas enfrentaram foi o número real e as espécies de animais que foram extintos neste evento catastrófico. Ao longo da história humana, disseram-nos que os nossos antepassados sobreviveram a este evento, mas o que aconteceu ao resto das espécies que partilharam o planeta com eles?
Embora os humanos tenham conseguido sair vivos desta catástrofe, algumas espécies animais não sofreram o mesmo destino e foram completamente aniquiladas. Esta extinção em massa afetou um grande número de criaturas, e entre elas estavam vários gêneros de pumas, bem como predadores pré-históricos como o Megantherion e o Dinopheles, criaturas que já foram os temidos caçadores de seu tempo. O Megantherion, por exemplo, foi uma daquelas criaturas incríveis que dominaram seu ecossistema. Esta espécie caracterizava-se pelo seu tamanho imponente, com altura de 80 centímetros no ombro e peso aproximado de 120 quilos. Eram criaturas que, apesar da aparência feroz, possuíam características semelhantes às das onças de hoje, mas com um toque de ferocidade que os tornou temidos em sua época. Eles eram desenfreados no passado, e sua habilidade de caça e fome insaciável fizeram deles uma ameaça constante para nossos ancestrais. Na verdade, muitos paleontólogos acreditavam que os humanos da época eram responsáveis pela extinção de espécies como o Megantherion, com base na ideia de que a caça humana era a causa primária. No entanto, investigações mais recentes sugerem que o homem não foi o principal responsável pelo seu desaparecimento. Na verdade, acredita-se que o Megantherion, como outros animais daquela época, pode ter sucumbido ao mesmo evento de extinção em massa que ocorreu há 900 mil anos. O que realmente acrescenta um toque fascinante a esta história é o fato de que a extinção não se limitou às criaturas terrestres, mas também afetou gravemente as criaturas marinhas. Sim, as criaturas oceânicas, que geralmente não enfrentam tantos desafios como os animais terrestres, também foram devastadas. Os especialistas estimam que cerca de 100 de espécies marinhas desapareceram durante este evento, o que é extremamente intrigante quando pensamos nas grandes diferenças entre os ecossistemas marinhos e terrestres. As criaturas marinhas, apesar de viverem em um ambiente mais estável, também foram duramente atingidas, mostrando o quão impactante esse fenômeno foi para a vida na Terra. E o mais impressionante é que, apesar de ser uma das espécies mais fortes da Terra, mesmo os maiores predadores terrestres não conseguiram sobreviver. Agora, e nós, humanos modernos, teríamos sido capazes de sobreviver a um evento de extinção tão extremo, dadas as nossas fraquezas e vulnerabilidades genéticas? É uma questão que continua a assombrar as mentes de muitos cientistas e pessoas interessadas nesta parte crucial da história humana. Algumas teorias sugerem que as nossas adaptações e a nossa capacidade de mudar rapidamente poderiam ter desempenhado um papel importante na nossa sobrevivência. Mas isso não é certo. Por enquanto, tudo o que sabemos é que os nossos antepassados sobreviveram por uma fração de margem, e isso é uma sorte que nem todos partilharam. Quanto à causa exata deste evento, ainda existem muitas dúvidas e divergências entre os cientistas. Apesar de teorias amplamente aceites, como o impacto climático, outros investigadores lançaram dúvidas sobre a ideia de que o clima foi a única razão para a extinção em massa. Alguns questionaram as datas propostas para este evento catastrófico, enquanto outros até argumentam que o evento de extinção nunca ocorreu. Os debates continuam e parece que a verdade por trás deste grande desaparecimento permanece indefinida. O que é indiscutível é que são necessárias mais pesquisas para confirmar com precisão os detalhes deste evento e compreender como ele afetou a vida na Terra. Curiosamente, um novo grupo de cientistas propôs que este evento de extinção poderia ter ocorrido muito antes, há cerca de 1 milhão de anos. Mas os estudos mais recentes ainda afirmam que foi há 900 mil anos. No entanto, um terceiro estudo tomou um rumo interessante ao sugerir que o clima por si só não foi suficiente para causar o desaparecimento de 99% da população humana. Esta nova investigação indica que podem ter sido outros fatores, como a migração em massa de humanos e as mutações genéticas que desempenharam um papel fundamental na extinção de tantas espécies.
Estas discrepâncias e teorias continuam a desenvolver-se, e ao longo do tempo poderão lançar nova luz sobre este capítulo enigmático da história humana. Entretanto, só podemos esperar que, à medida que mais investigação for feita, possamos finalmente compreender a magnitude do que aconteceu há 900 mil anos. No entanto, o que sabemos com certeza é que se os nossos antepassados não tivessem sobrevivido a este evento, a nossa história como espécie poderia ter sido completamente diferente. Embora uma fração deles tenha conseguido sobreviver, as criaturas que mencionamos neste vídeo e muitas outras não tiveram tanta sorte. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo.